Olá a todos, bem-vindos de novo ao meu canal. Hoje a gente vai tratar de um tema que é um tanto quanto polêmico, mas que é bem atual, que diz respeito aos tempos em que vivemos, os tempos da grande apostasia, em que a igreja vive o seu calvário, assim como Jesus, que é a cabeça, passou por sua paixão e morte, a igreja também passa por esse momento terrível. Estamos realmente no calvário também da igreja. Mas assim como Cristo ressuscitou gloriosamente, a igreja, seu corpo, será restaurada em toda a sua glória, em toda a sua inteireza, em toda a sua reta doutrina, não é? E hoje eu acho que o tema que a gente deve abordar com uma certa atenção diz respeito aos segredos de Fátima, né? Na verdade é um segredo só dividido em 3 partes. As 2 primeiras já foram claramente mostradas ao mundo, né? A própria irmã Lúcia, ela escreveu as 2 primeiras partes e a terceira também ela escreveu, mas essa terceira ficou oculta, pelo menos a visão até o ano 2000. No ano 2000, o Papa João Paulo II, ele revela a visão do segredo. Mas a explicação da visão não foi dada a conhecer pelas pessoas, né? Para as pessoas. Então, o Papa João Paulo II, apesar de ter revelado esse segredo, na época, se eu não me engano, o cardeal Bertone foi um dos principais responsáveis pela revelação da visão, né? Lembre-se que visões proféticas, apesar das aparições de Fátima dizerem respeito a revelações particulares, né? Não é revelação pública, mas são revelações particulares, mas que se relacionam intimamente com o teor de uma aparição, de uma revelação pública. A última revelação, a revelação pública, né, a revelação se encerra, né, com a pregação apostólica com a vida do último apóstolo, São João, né, que morreu em idade bem avançada em Éfeso, na atual Turquia, antiga Ásia Menor. Então a revelação pública acaba com a morte de São João Evangelista. Mas revelações privadas, não é? E elas podem acontecer, e no caso de Fátima, tendo visto um milagre do sol que coroou de autenticidade ainda maior todas aquelas séries de aparições de Nossa Senhora, né? E existe também um forte ponto de contato com as revelações públicas. Por isso que muita coisa que Nossa Senhora fala, não é? Pelo menos a forma como ela fala, o teor da mensagem, o conteúdo da mensagem, não deixa de ter uma verve apocalíptica. E eu estou aqui com 2 artigos muito interessantes que foram publicados há um bom tempo atrás. Um até foi replicado pelo site, pelo blog católico, ainda existe, mas está bem desatualizado, mas era muito bom, o Fratres in Uno, né? Fratres in Uno, que na verdade replicou uma outra matéria da Associação Devotos de Fátima de 20 de setembro de 2014. E é interessante, eu vou fazer a leitura porque diz respeito aos 2 centros, né, de eixo da mensagem da terceira parte do Segredo de Fátima. Que vocês vão entender mais ou menos à medida em que a gente for lendo aqui um pouquinho. Então, vamos aguçar um pouco os ouvidos, prestar atenção, porque é muito interessante, né? Impressionante. Novas revelações sobre a mensagem de Fátima, né? Sob o título Novidades Apocalípticas de Fátima, o jornalista italiano Antonio Sotti, que é um grande estudioso, né, um cara que se aprofundou muito nas mensagens de Fátima, jornalista italiano, informa sobre uma extraordinária aparição da Virgem Maria à irmã Lúcia dos Santos, ocorrida em 1944, mas só conhecida recentemente. Por que essa aparição de Nossa Senhora? Bem, o teor da mensagem vai falar, da reportagem vai falar, que ela estava se sentindo muito receosa de escrever a terceira parte do Segredo de Fátima. Mas Nossa Senhora aparece para acalentá-la e dizer, tranquilizá-la, né? Que ela escreva, que ela ponha escrito, né? Trata-se de um complemento das cada vez mais atuais profecias de Fátima e, por uma providencial coincidência, sai à luz no preciso momento em que os acontecimentos mundiais previstos naquelas profecias parecem próximos de seu desenlace, né?
E a partir daqui, mais ou menos, ela vai explicar as circunstâncias em que se deu esse manuscrito com a terceira parte do Segredo de Fátima, ele foi elaborado, né, foi escrito, posto à mão, né, pela irmã Lúcia. Pela importância do tema, procuramos a própria fonte dessa informação. Um manuscrito dado a conhecer no ano passado, ou seja, em 2013, que é a matéria de 2014. Então, em 2013, esse manuscrito ganhou realmente a publicidade, né? Que há muito tempo ele estava sob sigilo. Não é o manuscrito que trata da explicação do segredo, da visão do segredo de Fátima, mas ele dá uma boa noção daquilo que provavelmente está, pelo menos no que corresponde às catástrofes que vão acontecer, os castigos, dá uma boa noção, né, para nós que queremos estar inteirados sobre esse assunto. Ele nos dá de forma bem pé no chão, né? Então, pela importância do tema, procuramos a própria fonte dessa informação, um manuscrito dado a conhecer no ano passado, no qual a irmã Lúcia narra a referida visão. O documento foi incluído numa biografia da religiosa, escrita por suas irmãs de hábito, com base nas suas cartas e no seu diário espiritual, ainda inédito, intitulada Um Caminho sob o Olhar de Maria. Foi publicado no final de 2013 pelo Carmelo de Coimbra, onde a irmã Lúcia viveu de 1948 até a sua morte em 2005. Muito embora tenha muita gente que discorde, e com razão, que a presumível irmã Lúcia não tenha morrido em 2005, mas antes, bem antes, né, e que tenha sido depois, de 1957, 58, substituída por outra pessoa. Quem sustenta muito bem isso é o professor Carlos Bezerra, né, eu até recomendo o canal dele para vocês. Mas essa biografia de quase 500 páginas teve até agora uma difusão limitada, sem maior publicidade. Foi publicada, mas nenhum rumor quase foi feito ao derredor do manuscrito da irmã Lúcia. Pelo contrário, o artigo de Antônio Sotti, publicado no último dia 17 de agosto de 2014, permitiu que o relato da visão fosse conhecido pelo grande público e caísse rapidamente nas redes sociais. A aparição relatada pela irmã Lúcia, ocorreu em janeiro de 1944, quando ainda era religiosa do convento das Irmãs Doroteias em Tui, Galícia. 2 anos antes, em dezembro de 1941, ela já havia escrito as 2 primeiras partes do Segredo de Fátima, A Visão do Inferno e Os Avisos e Predições da Virgem. A primeira e a segunda parte tratam da visão do inferno, né? Que aí já é Nossa Senhora nos faz um alerta de âmbito espiritual, né, da quantidade imensa de almas que se perdem, que vão para o inferno. Nossa Senhora, até nas aparições de Fátima, ela diz que a maior parte dos pecados que levam as almas para o inferno são os pecados da carne, né? E a segunda parte diz respeito a que se as pessoas não se convertessem, não fizessem penitência, haveria uma guerra muito maior do que a primeira, que seria antecedida por um sinal luminoso do céu, de origem desconhecida. Lembre-se que houve uma aurora boreal no começo de 1938, né? E serviu de prenúncio para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, né? Então, e Nossa Senhora fala que muitas nações seriam aniquiladas, mas o triunfo do o Papa iria consagrar a Rússia, e que se converteria. Bem, continuando. O bispo de Leiria, diocese de Fátima, a instava reiteradamente a redigir também esse terceiro segredo, mas como Nossa Senhora lhe havia mandado guardar reserva, todas as vezes que ela tentava fazê-lo, não conseguia, né? Então ela deixou pendente isso por ordem de Nossa Senhora. Ela não quis, ela não revelou por ordem de Nossa Senhora, né? A ordem veio do céu. Sua perplexidade interior era muito grande, estando o mundo em plena Segunda Guerra Mundial. Teria chegado realmente o momento de escrevê-lo como lhe pedia o seu prelado, o bispo de Leiria? Então, o relato da irmã Lúcia passo a passo, né? Nessas circunstâncias, por volta das 16 horas do dia 3 de janeiro de 1944, relata a irmã Lúcia, enquanto rezava na capela do convento diante do tabernáculo, ela fala, nas palavras dela, né?
Pedi a Jesus que me fizesse conhecer qual era a sua vontade, e com o rosto entre as mãos esperava alguma resposta. Senti então que uma mão amiga, carinhosa e maternal, me toca no ombro. Levanto o olhar e vejo a querida Mãe do Céu. Nossa Senhora lhe diz: não temas. Deus quis provar a tua obediência, fé e humildade. Está em paz, escreve o que te mandam, não porém o que te é dado a entender do seu significado. E a instrui a colocar o que virá a escrever em um envelope lacrado, anotado por fora deste, que só pode ser aberto em 1960. Em seguida, prossegue a irmã Lúcia, senti o espírito inundado por um mistério de luz que é Deus, e nele vi e ouvi. Prestem atenção. O que Deus revelou à irmã Lúcia através de Nossa Senhora. E que nos dá de forma marcante, bem marcante, os nuances que muito provavelmente marcam a terceira parte do segredo de Fátima. Olhem só, e olhem a linguagem apocalíptica. A ponta da lança, como chama que se desprende, toca o eixo da terra. Ela estremece. Montanhas, cidades, vilas e aldeias, com seus moradores, são sepultados. O mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo, num redemoinho, moradias e gente sem número, que não se pode contar. É a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. O ódio, a ambição provocam a guerra destruidora. Olhem só. Então vai haver, além de calamidades de aspecto global, né? Terremotos, tsunamis, cidades destruídas e sepultadas, né? Pelas rochas, pelas pedras e pelas águas, vai haver uma guerra pavorosa. Agora, olhem só que depois ela sente um alívio em ver o que Nossa Senhora mostra a ela, né? Deus através de Nossa Senhora. Depois, sentir no palpitar acelerado do coração e no meu espírito o eco de uma voz suave que dizia, no tempo: uma só fé, um só batismo, uma só igreja, santa, católica, apostólica, na eternidade, o céu. Agora a irmã Lúcia mesmo, ela falando das marcas e impressões que essa visão deixou nela, né? Deixaram nela. Esta palavra céu encheu a minha alma de paz e felicidade, de tal forma que quase sem me dar conta, fiquei repetindo por muito tempo, o céu, o céu. Alentada por essas maravilhosas palavras finais, a irmã Lúcia teve forças para escrever o terceiro segredo, tal como Nossa Senhora lhe havia ordenado. Apenas passou a maior força do sobrenatural, fui escrever, e filo sem dificuldade, no dia 3 de janeiro de 1944. De joelhos, apoiada sobre a cama que me serviu de mesa. Ave Maria. Assim conclui o relato da visão. Um caminho sob o olhar de Maria, página 267. Quer dizer que depois de tantas desgraças, de tantas catástrofes, da guerra destruidora, eu creio que tudo isso aí está muito próximo de acontecer. Muito próximo de acontecer, né? Vem o alívio, vem o alento. Né? Seria isso uma expressão que deixa entender que no futuro, próximo após todos esses eventos, haveria a restauração da igreja? Né? Obviamente, a irmã Lúcia só escreveu o que lhe foi revelado em 13 de julho de 1917, o terceiro segredo, omitindo, conforme as instruções que acabara de receber da Mãe de Deus, qualquer referência a esta nova aparição. E como é que Antônio Sotti interpretou essa visão que a irmã Lúcia teve? Né? O extraordinário dessa visão particular é que ela vem acompanhada de palavras que a interpretam, complementando e realçando assim a grandeza e a seriedade da própria mensagem de Fátima.
além de mostrar sua inefável bondade para com a irmã Lúcia, a quem conforta com sua mão amiga, carinhosa e materna, e com expressões de apreço por sua obediência e de autorizá-la a escrever o terceiro segredo, quer dizer, a escrever o significado do terceiro segredo, né? Nossa Senhora premia com essa visão e lhe faz compreender seu significado, embora advirta que não deve acrescentá-la ao escrito oficial. Ela só pode anotá-la em seu diário pessoal. A imagem que a irmã Lúcia via em Deus, a ponta da lança, como uma chama que se desprende, é notavelmente parecida com a espada de fogo que o anjo empunhava na visão do terceiro segredo. O que é que mostra a visão do terceiro segredo? Alguém, um bispo vestido de branco, que deixa uma cidade semi-arruinada, acompanhada por uma multidão de clérigos, de fiéis, de senhoras da sociedade, de homens ilustres, de pessoas humildes. E à medida que esse homem vai saindo dessa cidade, essas pessoas no meio da qual cadáveres e mais cadáveres, né, estão ali ao lado do caminho, e ele, muito desolado, né, ele vai até um alto de um monte no qual tem uma cruz erguida de uma madeira bem tosca, e ali, né, ele é atingido por tiros e setas, né, por homens, por militares, ao mesmo tempo, soldados, ao mesmo tempo em que anjos vão colhendo o sangue dos fiéis que vão seguindo esse homem vestido, esse bispo vestido de branco, e vão também caindo no caminho, né? Algumas visões bíblicas, algumas interpretações dizem que esses cadáveres seriam os sinais de apostasia. Parece que existe um vínculo grande à figura dos cadáveres à apostasia. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Falando um pouquinho mais e direcionando melhor a questão do terceiro segredo. A imagem que a irmã Lúcia via em Deus, a ponta da lança como uma chama que se desprende, é notavelmente parecida com a espada de fogo que o anjo empunhava na visão do terceiro segredo. Sim, e um anjo, né, a irmã Lúcia via um anjo com uma espada de fogo da qual saíam faíscas que se dirigiam à terra, ao mundo, e Nossa Senhora enviava raios de luz que impediam, ou pelo menos atenuavam e impediam que essas faíscas, essas chamas que saíram da espada que o anjo empunhava, atingisse até a terra com todo o seu rigor. A Mãe de Deus sempre intercedendo por nós, né? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é verdadeiramente o papel de uma mãe preocupada pela salvação, não só física, mas acima de tudo, espiritual dos seus filhos, né? E essa chama tocando o eixo da terra convulsiona de tal maneira toda a natureza que até cidades, vilas e aldeias com seus moradores são sepultadas. O que, por sua vez, coincide com a predição anunciada na segunda parte do segredo de que, entre aspas, várias nações serão aniquiladas, fecha aspas, se os homens não atendessem aos pedidos de Nossa Senhora, e não atenderam até agora, ou muito pouquíssimos. Né? A esse cenário pavoroso se soma a guerra destruidora, que a irmã Lúcia entende ter duas causas, o ódio e a ambição. Né? E aqui o Antônio Sotti, o autor do site, né, do blog que eu estou lendo aqui agora, ele diz assim: os atrozes massacres de cristãos no Oriente Médio, em mãos dos islamitas e congêneres, que revelam um ódio satânico, quase diríamos ódio em estado puro, e a mortífera insurreição impulsionada pela Rússia na Ucrânia, olha só, isso foi em 2014, anos antes da Rússia invadir a Ucrânia com seus exércitos. Em que a ambição territorial se torna cada vez mais notória, já não são primícias dessas calamidades, é digno de nota, né, que paralelamente à visão, foi dado à irmã Lúcia entender que essas catástrofes são causadas pelo pecado que cobre a terra e tem por objeto a purificação do mundo. O mundo precisa ser purificado e vai ser. É inevitável, meus irmãos. Então vamos nos preparar, rezando todo dia o Santo Rosário, não é? Meditando na palavra de Deus, cumprindo os mandamentos da lei de Deus e da igreja, né?
buscar sempre uma vida piedosa. Não é fácil. Para o católico não é fácil. Não consigo ainda viver a vida piedosa que eu ambiciono e intenciono ter ainda. Espero que Nossa Senhora ilumine a minha consciência, né? Então a gente tem que rezar muito e pedir a intercessão dela, né? E não só dela, como também é muito bom também pedir de São Padre Pio, de São João Maria Vianney, de São João Bosco e dos outros grandes santos da igreja que também venham em nosso auxílio, né? Mas acima de tudo a Virgem Santíssima, abaixo do seu Filho divino, que é Nosso Senhor, né? Após a purificação vem um grande triunfo universal da igreja, representado pela voz que proclama, olha só, o triunfo da igreja restaurada. Uma só fé, um só batismo, uma só igreja. Uma só fé? Opa! Será que os cismáticos orientais vão se converter? Será que os judeus vão se converter? Será que os maometanos vão se converter? São Paulo ele fala da conversão dos judeus, né? E se da rejeição que os judeus tiveram a Nosso Senhor veio tanta bênção para nós, né? Para nós que antes éramos pagãos, que se dirá quando houver a sua aceitação, né? De Nosso Senhor como o verdadeiro Messias, Deus verdadeiro e homem verdadeiro, aquele servo previsto, o servo sofredor predito em Isaías 53, né? Então, após a purificação vem um grande triunfo universal da igreja, representado pela voz que proclama uma só fé, um só batismo, uma só igreja. Tudo isso confirma de modo notável as análises e previsões feitas ao longo das décadas por Plínio Corrêa de Oliveira, né? Sobre os rumos da situação internacional, advertindo que a mesma poderia desembocar no caos generalizado antes de uma grande vitória da igreja, né? Note-se, ademais, a consonância desse desfecho com o triunfo do Imaculado Coração de Maria, anteriormente previsto em Fátima, e com as predições similares de Nossa Senhora em aparições como a de La Salette, de 1846, as aparições de La Salette, a aparição, né, foi uma só, de La Salette, ela também é muito cheia de detalhes, né, e nuances proféticos. Merece ser lida com muita atenção também. E aqui tem 73 no Japão, né? Pela irmã Sasakawa. No limiar do desenlace de Fátima, além do que esta visão tem de terrível e grandioso, cabe ressaltar seu encaixe perfeito com a peça-chave na contextura da mensagem de Fátima. Essa apaixonante equação profética, cada vez mais próxima de resolver-se, enriquecendo-a com importantes pormenores até agora ignorados. É também muito significativo o fato de que a visão é dada a conhecer somente agora, na época 70, agora 80 anos, né, depois de ocorrida, quando ameaçadores focos de violência irrompem por todas as partes, e até mesmo o próprio Papa Francisco, né, reinante na época, surpreende o mundo declarando que já entramos na Terceira Guerra Mundial. O que é que ele sabia, né? Por que ele disse isso com tamanha clareza de que já entramos na Terceira Guerra Mundial? Ele sabia o teor da explicação da visão do terceiro segredo. De fato, continua, a descrição da irmã Lúcia não poderia chegar em momento mais oportuno. O contexto tão convulsionado em que o mundo se encontra. Imagine hoje, se antes, em 2014, já estava convulsionado, imagine hoje, com a questão do Irã, com a questão de Israel, com a questão da Ucrânia, com o Brasil, né, passando por essa situação terrível, né? Imagine hoje. Permite que todos a entendam sem dificuldades. Se antes era com dificuldades, agora mais ainda, né? As brumas que muitas vezes a envolviam já pelo o transcorrer do tempo, pela sucessão, né, de fatos, parece nos providencial que seja revelado agora. Então esse contexto, né, da descrição se encaixa perfeitamente. Sua divulgação poderá ajudar a compreender o castigo que virá. Opa, vai vir. Se os homens não renunciarem em piedade à corrupção, isso não vai acontecer sem a intervenção de Deus, né? Isso sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou dizendo, como é uma conclusão lógica, e estimulá-los a endireitar as suas veredas. Marcos 1:3. Por meio da emenda de vida a que a Santíssima Virgem os instou em Fátima. Assim, se farão credores de uma misericórdia especial de Deus na hora de um castigo cada vez mais provável,
E esse poderá ser o maior benefício da celeste mensagem que a todos nós deve fazer. Então, essa é a parte do segredo que fala das catástrofes cósmicas que vão se abater na Terra, né? Catástrofes, creio eu, boa parte geradas pela natureza em revolta e outra parte geradas pelo próprio homem. Pelo próprio homem. Eu acredito piamente que o homem já tem armas e instrumentos que possam causar todos esses flagelos, todos esses cataclismos que estão previstos, né, nessas linhas que a gente está vendo aqui, né? Mas eu acho que e que ambiente vão se dar essas conflagrações e essas catástrofes? É o ambiente da apostasia. Então a gente vai agora para um outro artigo, fazer a ligação, né, a chave de ligação com aquilo que o Fratres Uno, né, nos deu a conhecer há um bom tempo atrás, uma matéria, né, publicada em 17 de maio de 2016. Aí já é 2 anos depois, né, há cerca de 9 anos atrás, né. Cardeal Ratzinger, nós não publicamos todo o terceiro segredo de Fátima. Opa! O então Cardeal Ratzinger, né, depois Papa Bento XVI, diz isso. Nós não publicamos todo o terceiro segredo de Fátima. E o Fratres Uno colocou uma nota aqui muito interessante. Embora não seja uma nova revelação, aquilo que eu falei lá, né, a revelação pública acaba com a morte de São João Evangelista. E todo o desenvolvimento que aconteceu depois nada mais é do que uma explicitação da revelação feita pública até a morte de São João Evangelista, né? Então, embora não seja uma nova revelação, vale a pena recordar a informação outrora já divulgada por diversos especialistas na mensagem de Fátima, como Antônio Sotti, Padre Gruner e Padre Kramer. Opa, esses dois eram grandes especialistas da mensagem de Fátima, né? Maravilhosos padres, homens realmente que dedicaram suas vidas a espalharem a mensagem de Fátima. A respeito do fato abaixo relatado, declarou o Padre Kramer em uma entrevista. Assim sendo, abre aspas, né? Assim sendo, depois que isso aconteceu, o diálogo de Padre Dollinger com Ratzinger, o teólogo alemão a que estou me referindo voltou para um país da América do Sul, Brasil, viu gente? Onde foi reitor de um seminário em Anápolis, Goiás, lá em Goiás, onde contou para um jovem padre o que o cardeal Ratzinger lhe tinha relatado. Precisamente quando ele relatou que Nossa Senhora alertou contra as mudanças na missa e que haveria um concílio diabólico na igreja, os dois viram um afloramento de fumaça vindo do piso. Porém, era um chão de mármore. Isso não poderia ser de modo algum fenômeno natural. Ambos, o jovem padre e o velho reitor alemão, ficaram tão impressionados que escreveram um dossiê e o enviaram ao então cardeal Ratzinger. Mike Hickson, One Peter 5, né? Tinha um blog muito interessante que reproduziu a tradução dessa parte aqui, que era o Sensus Fidei. Sensus Fidei que hoje em dia desapareceu, né? Desapareceu, ele era maravilhoso. Até, se não me engano, em 2013, 2014, os artigos publicados nele eram muito esclarecedores, tinham um conteúdo maravilhoso. E a principal abordagem deles era a questão da crise da igreja, né? Então, Mike Hickson, 1 Peter 5, tradução Sensus Fidei, hoje na festa de Pentecostes, creio de 2016. Liguei para o padre Ingon Dollinger, um padre alemão e antigo professor de teologia no Brasil, que está agora bastante idoso e fisicamente fraco. Ele já faleceu, né? Padre Dollinger, Ingon Dollinger já faleceu. O homem que morreu em dor de santidade. Ele tem sido um amigo pessoal do Papa Emérito Bento XVI por muitos anos. Padre Dollinger inesperadamente confirmou por telefone os seguintes fatos, né? Olha só o que o Padre Dollinger, poucos anos antes de morrer, deixou registrado para nós, para a posteridade. Não muito tempo depois da publicação do Terceiro Segredo de Fátima, em junho de 2000,
Pela Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Joseph Ratzinger disse ao padre Dollinger durante uma conversa pessoal que ainda há uma parte do terceiro segredo que eles não publicaram. Entre aspas, há mais do que nós publicamos, disse Ratzinger. Ele também contou a Dollinger que a parte publicada do segredo é autêntica e que a parte inédita do segredo fala sobre um mau concílio e uma má missa. Entre aspas, não sou eu que estou dizendo. Está no artigo do Fratelli Uno, que eles tiraram do 1 Peter 5 depois, que na verdade foi traduzido pelo Sensus Fidei. Então, a terceira parte do concílio, a terceira parte do segredo fala de um mau concílio e de uma má missa que estavam por vir no futuro próximo. Futuro próximo da revelação do terceiro segredo, da irmã Lúcia. Padre Dollinger me deu permissão para publicar esses fatos nesta festa do Espírito Santo. Ele me deu a sua bênção. Padre Dollinger foi ordenado sacerdote em 1954 e serviu como secretário do muito respeitado bispo de Augsburg, Joseph Stimpfle. Pela providência de Deus, eu conheci este bispo uma vez quando eu ainda não era católica e fiquei profundamente tocada por sua humildade, calor e acolhimento. Ele me convidou para visitá-lo uma vez em Augsburg, quando eu estava em meu processo de conversão. Eu o procurei, mas em seguida, para meu desgosto, descobri que bispo Stimpfle já havia falecido e ele faz muita falta. O próprio Dollinger esteve também envolvido com as discussões da Conferência dos Bispos da Alemanha relativas à maçonaria na década de 1970, no final das quais veio a afirmação de que a maçonaria não é compatível com a fé católica e continua sendo incompatível. Tá bom, gente? Tenho amigos que são católicos e ao mesmo tempo vão lá para o pessoal do avental e dos quadros, né? Conhecidos. Tenho pessoas queridas minhas, infelizmente, que escolheram esse caminho, né? Mas espero que elas estejam vendo esse vídeo. Isso aqui seja um apelo para a própria conversão delas, né? Mais tarde, o padre Ingo Dollinger, né, ensinou teologia moral no seminário da Ordem dos Clérigos Regulares da Santa Cruz, que pertence ao Opus Angelorum. Bispo Athanásio Schneider, bispo auxiliar de Astana, Cazaquistão, é membro dessa mesma Ordem dos Cônegos Regulares da Santa Cruz. Mais importante ainda, o padre Dollinger tinha Padre Pio, que faleceu em 1968, como seu confessor por muitos anos e tornara-se muito próximo a ele. Dollinger também é conhecido, no caso era conhecido pessoalmente, por um dos meus familiares queridos. Esta informação confidencial, referente ao terceiro segredo, que tem circulado entre certos grupos católicos por alguns anos até hoje, foi agora confirmada pessoalmente a mim próprio pelo padre Dollinger, em um momento na história em que a igreja parece ter caído em um poço de confusão em 2014. Meu Deus, imagine hoje. Ele pode ajudar a explicar, pelo menos em parte, por que estamos onde estamos agora. Importante, isso mostra a misericórdia amorosa da Mãe de Deus para nos alertar e preparar os seus filhos para esta batalha em que a igreja agora se encontra. Batalha que agora se acirrou, né, gente? É bem verdade que Leão XIV, ele pisou um pouquinho no freio, né, da revolução que o outro tinha acelerado. Não é? Mas a mentalidade de todo clero conciliar é modernista. Então a gente tem que rezar pelo Santo Padre, pedir a conversão dele, nossa conversão também, que tem que ser diária, né? Mas só Deus na causa, só Deus para resolver toda essa situação tenebrosa, né? Então essa informação também pode explicar por que o Papa Bento XVI, logo depois de se tornar Papa, tentou desfazer algumas das injustiças que estão indiretamente relacionadas com esta revelação de Dollinger, a saber, na época, né, em 2007, ele liberou a missa tradicional de sua supressão, que na verdade nunca foi suprimida, nem Traditionis Custodes de Francisco suprime, por causa da bula Quo Primum Tempore, né, do Papa São Pio V, que não só ela autoriza, ela dá ampla permissão, né, para todo sacerdote celebrá-la sem qualquer entrave de consciência, né? Então não tem essa de um Papa determinar que essa missa é restringida ao máximo, não. Porque a bula Quo Primum Tempore ela é uma bula dogmática, magistério infalível, tá bom?
Então, Bento XVI liberou a missa tradicional de sua supressão, levantou a excomunhão dos bispos da Fraternidade de São Pio X, que agora só são dois, né? Dom Felé, né? E Dom Galareta, né? Que precisam, por sinal, sagrar outros bispos. Estamos aguardando. Ou será que eles vão aguardar a autorização de Roma? A autorização que Dom Lefebvre aguardou até os 45, 46 quase do segundo tempo e sofreu aquela rasteira, né? De João Paulo II e de Bento XVI, que era Cardeal Ratzinger, que estavam esperando só ele morrer. Então, ele declarou, Bento XVI declarou publicamente em 2010 em Fátima, olha só, entre aspas, o próprio Bento XVI falando: iludir-se-ia quem pensasse que a missão profética de Fátima esteja concluída. Olha só. Ou seja, quem pensa que a missão de Fátima terminou, acabou ali, que teria sido, o terceiro segredo teria sido o atentado ao Papa João Paulo II, no dia 13 de maio, na Praça de São Pedro, de 1981, está enganado. O que que corresponde apenas aos erros passados da Rússia, né, do comunismo, e agora a gente está vivendo a questão do eurasianismo até hoje, né? Está enganado. Está enganado, está redondamente enganado. Então, a missão de Fátima não está concluída ainda, né? A missão profética continua. Ele também acrescentou essas palavras em uma entrevista durante suas viagens de avião a Fátima, Bento XVI, né? A novidade que podemos descobrir hoje nesta mensagem reside também no fato de que os ataques ao Papa e à Igreja vêm não só de fora, mas que os sofrimentos da Igreja vêm justamente do interior da Igreja, do pecado que existe na Igreja. Não é que a Igreja seja pecadora, né? Os filhos da Igreja cometem esse pecado, né? Também isso sempre foi sabido, mas hoje o vemos de um modo realmente terrificante, aterrador, que a maior perseguição da Igreja não vem de inimigos externos, mas nasce do pecado dos filhos da Igreja, né, da Igreja, e que a Igreja, portanto, tem uma profunda os filhos da Igreja, né, tem uma profunda necessidade de reaprender a penitência, de aceitar a purificação, de aprender por um lado o perdão, mas também a necessidade de justiça. Justiça. Como diz o professor Carlos Bezerra, né, a questão da expiação, né, que todos esses desastres, todas essas catástrofes, todos esses conflitos que estão acontecendo, estão para acontecer, é para expiação, né? Para que nós possamos expiar os nossos pecados. Com essa declaração, Bento XVI efetivamente contraria suas próprias palavras anteriores a junho de 2000. Ele, antes de junho de 2000, ele dizia assim: em primeiro lugar, devemos supor, como afirma o cardeal Sodano, que os acontecimentos a que faz referência a terceira parte do segredo de Fátima parecem pertencer já ao passado. Os diversos acontecimentos, na medida em que lá são representados, pertencem já ao passado. Quem estava à espera de impressionantes revelações apocalípticas sobre o fim do mundo, sobre o futuro desenrolar da história, deve ficar desiludido. Não há fim do mundo, né? Mas há grande purificação. As pessoas vão pensar que estão no fim do mundo, porque a desolação será grande, o desespero, a situação será, a calamidade será tão grande que as pessoas pensarão que será que é o fim do mundo, e que vão invejar até mesmo aqueles que estiverem mortos. A coisa vai ser muito feia. Só sairemos dessas catástrofes de uma forma miserável, e mesmo assim, se nos apoiarmos no rosário e na filial devoção a Nossa Senhora, ao Imaculado Coração de Maria. Todas essas ações do então Papa Bento XVI mostram que ele devia saber em sua consciência que, de alguma forma, ele teria que corrigir certas injustiças e ambiguidades confusas no passado recente. Ele defendeu a missa tradicional, devolveu a dignidade à fraternidade sacerdotal São Pio X e reinseriu a importância da mensagem de Fátima. Além disso, ele também tentou lidar com o mistério do Vaticano II, embora o que pareça de maneira demasiado vaga, né? Muito vaga. Nesse contexto, pode valer a pena mencionar que, né, eu e meu marido ouvimos de um sacerdote que se reunira privadamente com o Papa Bento XVI
e que o próprio Papa Bento considera o arcebispo Marcel Lefebvre como sendo o maior teólogo do século XX. Atestamos ter ouvido essas exatas palavras diretamente deste sacerdote, palavras que teriam sido ditas pelo Papa Bento no contexto de sua proposta para reintroduzir o ensino de Marcel Lefebvre mais amplamente na Igreja Católica. Então agora esse pessoal neocon fica apedrejando Dom Marcel, né? Esse pessoal continuista fica caluniando um grande homem, como foi Monsenhor Lefebvre. Beleza. Quando o próprio Bento XVI se acabou de elogios a ele, né? Enquanto contemplamos a gravidade das deficiências cumulativas e atrasos relativos à liberação da totalidade do terceiro segredo, e quando o céu nos tinha pedido para fazê-lo, ou seja, o mais tardar até 1960, somos gratos ao Espírito Santo que aparentemente tornou possível agora esta conversa telefônica afirmativa hoje na festa de Pentecostes. Possa a mensagem verdadeira, a mensagem de Fátima, a verdadeira, juntamente com as recentes revelações do padre Brian Harrison e doutora Alice von Hildebrand, eu acho que foi ela que fez essas linhas aqui, sobre o que ela também contém, né? Espalhar-se por toda parte. Lembrando que a doutora Alice von Hildebrand, o marido dela também era um grande especialista da mensagem de Fátima, né? E era um homem que amava a igreja profundamente, né? Então essa mensagem sobre o conteúdo dela e o teor espalhar-se-á por toda parte, queira Deus, e assim possa ajudar a libertar todos os fiéis católicos de qualquer escravidão e meias verdades e lealdades deficientes. Que todos nós possamos, livre e plenamente, aderir à plena verdade integral da mensagem da misericórdia de Maria, que certamente irá, com o amparo da graça, ajudar a nos libertar. Retirado isso do site do Fratesi 1, em 17 de maio de 2016, publicado originalmente no 1 Peter 5. Cardeal Ratzinger, we have not published the whole third secret of Fátima. Então, porque nós ainda não publicamos a totalidade do terceiro segredo de Fátima, né? Desculpa aí o meu inglês, viu, gente? Então, a mensagem de Fátima então se desenrola. O terceiro segredo de Fátima são dois aspectos primordiais, né? Três, eu diria. No segundo está envolvido o terceiro, né? O primeiro é a perda da fé, né? A apostasia, né? O cenário será esse, de apostasia na qual perdesse a fé. Olha a Europa. Olha o que a Europa se tornou. Perdeu a fé, renegou aquilo que fez com que a Europa tivesse raízes, né? Que a Europa fosse engrandecida, né? Porque aceitou e viveu a mensagem do Evangelho até o malfadado Concílio Vaticano II. Né? Até esse período ainda havia a Igreja Católica ainda estava realmente em um crescimento avassalador, né? O crescimento de fiéis ainda, o crescimento de vidas consagradas, de religiosos. Aí veio o Concílio Mal, tá aí, o concílio que fez com que só nos Estados Unidos tinham só os jesuítas tinham 3.600 seminaristas, e depois do concílio caiu para menos de 2.000, e foi caindo, e foi caindo, e foi caindo, né? E decaiu. A apostasia, né? Esse cenário pavoroso, né? Que a cereja do bolo vai ser o Concílio Vaticano II e a Missa Nova de Paulo VI, que também foi criticada nesse artigo aqui, não é? Que o padre Dollinger não teve papas na língua em falar. Então esse é o cenário no qual todos os cataclismas vão transcorrer. E uma guerra. Os cataclismas gerados pela mão do homem e pela natureza também, né? Mas por uma permissão de Deus como castigo. Mas Deus não quer o mal do homem. Deus quer que todos se salvem, cheguem ao conhecimento de Deus e se salvem, né? Gente, eu fico por aqui. Eu acho que eu já dei bastante elementos para a gente meditar e repensar, e vamos viver realmente uma vida católica, gente. Vamos andar sempre com a medalha milagrosa, rezando a Nossa Senhora das Graças, né? Que nos auxilie, que nos ampare, e que Nossa Senhora de Fátima, não é? Quando chegar esse momento,
e que as nações serão aniquiladas, nos dê o refrigério, que possamos escapar, miseravelmente que seja, mas que, ou que se se por acaso morrermos, que nosso destino seja o céu. Então lutemos para isso, que o céu não se ganha de graça, tá bom? Gente, fica aqui uma saudação a todos. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.